Olá, seja bem-vindo ao episódio número 323 do podcast Café Empreendedor. Meu amigo, e hoje a gente vai conhecer a história empreendedora da Twin, a Netflix dos móveis. É a Twin, que é a primeira empresa, de móveis por assinatura do Brasil, revolucionou o mercado imobiliário do país, aí oferecendo serviço inédito e um novo tipo, para um novo tipo de consumidor, aqueles que estão abertos a mudanças, e buscam a independência e a mobilidade. Mas antes de bater esse papo, vamos lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E também pelo café nós falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica de pessoas, além do BPO financeiro, segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, gurizada, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Giusti do @VG Associados. Fala, pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz? Olá, frio? Bom Vocês vão dia, dizer que tá frio? Boa tarde, boa noite. Buenas, encarando um friozinho, na nossa terra aqui. Nossa Característica. E agora pegando uns diazinhos de chuva aí para complementar. Nós estamos nos aquecendo aí com notícias interessantes. Não sei se vocês viram, mas Dona Anitta... tá louco. Pouco destaque lá no Madame Tussauds com a sua irreverente estátua, sua homenagem, que mais do que justa. Mas eu queria destacar ela para outra coisa. Recentemente eu vi que ela comprou uma participação numa empresa de produtos veganos. Então a Anitta dando mais um show aí de empreendedorismo, investindo num dos mercados que mais crescem, e também ela lançou um curso que foi bem polêmico, O pessoal que é bem preconceituoso não consegue entender aí toda a carreira de gestão que ela construiu em paralelo com a vida artística dela. E então a Anitta também empreendendo para cursos de gestão. Muito bem, cara, ela é sensacional. Tem pra onde mais ir, não? Pra quem não conhece muito a história, cara, tem algumas séries na Netflix, tem uma ou duas. Duas séries na Netflix, vale muito a pena. Pô, tá louco. O pra além da questão da música e do que a gente enxerga no palco. Muito bem, então, gurizada. Mais alguma notícia, não? Além da feira que tá começando? Falar pra nossa audiência aí, pro pessoal que nos escuta, que iniciou, então, a Fena Doce, Feira Nacional do Doce, depois de 2 anos de pandemia sem termos a nossa famosa e reconhecida feira. Agora esse ano ela veio, Voltamos com a Fena Doce e o Café Empreendedor está presente, é isso? Estaremos lá junto com o Sebrae num baita do espaço, são 500 metros quadrados, de área ali no espaço da arena, que vai ter arena, vai ter exposição, das startups, vai ter espaço de inovação. Cara, é muito parecido com o Salt Summit que teve lá em Porto Alegre na questão do Sebrae, da estrutura do Sebrae no Salt Summit, que foi sensacional, assim, a estrutura do LabX, se não me engano. Uhum. É o nome. Inclusive, eles pegaram uma formiguinha, fizeram toda uma estilizada, a formiga que é o símbolo da feira, para quem não conhece, lá. Cara, muito legal, vai ter palestra, vai ter evento do Café Empreendedor, a gente vai ter os 5, 6 talks de 20 minutos. Então vai ser o nosso primeiro evento, diga-se de passagem, depois de 7 anos de programa, depois de mais de 320 episódios no ar, a gente vai lançar o nosso primeiro evento aí, presencial, para conversar com os nossos ouvintes, o pessoal que acompanha o café, e é da região aqui também, De qualquer forma, a gente vai buscar fazer os vídeos, vamos disponibilizar tudo para quem não puder acompanhar, pelo menos poder assistir depois do evento rolando. Muito bem, então, gurizada, acho que era esse o recado, não sei se tem mais alguma coisa aí, vamos dar-lhe então. Temos bastante... Estou curioso pelo programa de hoje. Muito bem, então, gurizada, nós vamos trazer a poderosa da semana para contar a história empreendedora da Twin. Muito bem, a nossa poderosa Pamela Paz, seja muito bem-vinda ao Café Empreendedor, E antes de mais nada, nós sempre pedimos para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória. Seja bem-vinda.
Obrigada, boa noite. Mais uma vez, super obrigada por poder participar desse programa, poder contar um pouquinho da minha história. Contando um pouquinho da minha história empreendedora, eu acho que meu trajeto é um pouco diferente de outras pessoas. Eu venho de uma família de empreendedores. Então, tanto legal. meu pai quanto minha mãe foram empreendedores, tiveram empresas que deram certo, empresas que não deram muito certo. E eles abriram uma empresa juntos de locação de imóveis. E eles tiveram um trajeto, então, assim, minha vida em casa, meu dia a dia sempre foi muito em torno do trabalho, a gente sempre discutiu muito o trabalho. E meu pai era visionário, minha mãe era aquele tipão que faz acontecer. E eu acho que eu herdei um pouquinho dos dois. Eu me formei em economia, fui para o mercado financeiro e depois de um tempo vi que aquilo não era o meu lugar. E essa empresa de locação de imóveis, estava passando por grandes mudanças e foi o momento que eu entrei na empresa e comecei a atuar com eles. Acho que desde o momento que eu comecei a fazer parte de algo, né, que era nosso, eu me encantei por isso e, enfim, comecei a realmente entender o que era o mundo do negócio, né? O que era você ter uma empresa, o que era você trabalhar no administrativo, na logística, no RH, tudo ao mesmo tempo. E foi um grande desafio para mim. Fiquei na empresa, na verdade, eu estou na empresa até hoje, né? Isso faz 12 anos. E eu assumi a posição de CEO da empresa há alguns anos atrás, há 4 anos atrás. E nesse meio tempo, eu via que tinham oportunidades no mercado. Então, a John Richard, né, que era uma empresa de solução de imobiliário como serviço, mas para o mercado corporativo. A gente atendia também o mercado residencial, mas uma fatia muito, muito pequena desse mercado residencial, que eram os expatriados. E no final em 2019, no final de 2019 foi o momento que a gente lançou a empresa, mas a gente começou a olhar para o mercado e ver que muitas coisas mudaram no mercado, tinha muita oportunidade lá. E foi o momento que eu realmente juntei uma equipe e montei, né, uma startup, um outro negócio de solução de imobiliário como serviço, mas agora olhando o mercado residencial, a primeira empresa de imóveis por assinatura residencial. Então, é uma startup que nasce de outra e é o intraempreendedorismo, né, algo que você tira o projeto tem uma ideia, né, tira o projeto do chão para fazer realmente acontecer. Então, acho que é uma trajetória um pouco diferente e estou nessa trajetória de empreender algo do zero mesmo há 3 anos quase. Pô, que legal, né? É porque juntou bastante conhecimento da outra empresa, né? Com esse mercado trazendo para uma economia criativa que cada vez cresce mais, né? Exemplo disso. Pô, eu me lembro que há pouco tempo atrás a gente teve aqui na cidade uma dessas... Pô, tipo rodada de startup, né? E uma que se destacou, ela não tinha um segmento bem definido, mas era pontualmente sobre economia criativa. Né, e ela buscava fazer isso, a locação mas era de itens mais, tipo, ligado a equipamento, alguma coisa assim. Mas isso, sei lá, há algum tempo atrás, cara, já mostrava essa tendência do mercado, a gente cada vez mais compartilhar. A gente já compartilha carro, a gente já compartilha casa, a gente já compartilha, sei lá, cara, tanta coisa, né, comprando em conjunto. E por que não a mobília, né, Pamela? Por que não a mobília da casa? Eu não sei, mas eu curto trocar a mobília, assim, ver uma coisa diferente na casa. Não sei como é que funciona, né, o serviço de vocês. Então, nesses últimos anos, você falou de compartilhar, realmente é uma tendência, né? Hoje em dia a gente realmente tem o desejo de não ter a posse de tudo e sim a experiência e poder ter acesso a mais coisas. Então, acho que existe uma transformação muito grande, né, no compartilhamento, nas soluções como serviço, efetivamente. E quando a gente olha para o mercado imobiliário, ele está mudando muito, né? A forma de morar mudou e tem se transformado muito ao longo dos anos. Então, não só a vontade de você querer mudar a sua casa o tempo todo, a gente muda cada vez mais. A gente muda para ficar próximo do emprego, algumas mudanças de vida, né? Estrutura familiar. Então, vários acontecimentos ao longo da vida realmente fazem com que a gente mude e transforme o nosso espaço. Então, a gente fala muito, né? Por que você ter a propriedade de um sofá se você não quer nem ficar na casa durante tanto tempo?
ou seus desejos, suas vontades, seu estilo muda ao longo dos anos e você realmente ter a possibilidade de mudar e transformar seu espaço junto com as mudanças do morar mesmo. Uma das Então, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu olhei no site, né, fui conhecer um pouquinho mais da empresa de vocês, é que também móveis são investimentos, né, que não são valores baixos que a gente acaba fazendo. E acho que, não sei se é um dos motes que vocês trabalham, mas também para as pessoas experimentarem antes de comprarem de forma definitiva. Acaba acessando esse público também? também, a gente busca muito ser uma solução completa, então quando você está mudando de casa, você já está fazendo altos investimentos da mudança e não necessariamente você tem a vontade ou quer investir o suficiente para comprar os móveis do jeito que você quer. Então, a gente é uma solução para montar uma casa completa durante o período que você precisar. Muitas pessoas também, nosso período mínimo são 2 meses, então muitas pessoas usam a gente também como teste ou enquanto aguardam uma mobília específica. Mas, por experiência, a gente vê que muita gente aluga um sofá, assina um sofá com a gente e depois vê que é uma solução que fez sentido e que ela não precisa fazer um investimento alto, então ela acaba ficando com essa assinatura por mais meses. Mas realmente a ideia é de você poder devolver se você não gostar. Você cansou, você quer mudar, você faz uma troca. Então, essa liberdade de mudar de ideia, mudar de gosto, é o que acho que é o grande valor que as pessoas enxergam no nosso negócio. Eu achei muito interessante, principalmente agora com a pandemia, que o pessoal acabou ficando mais em casa, né? Então, consegue... Quando passa mais tempo em casa, você enxerga coisas que tu não enxergava antes, né? É verdade. E teve muita gente que investiu bastante na sua casa, né? Que começou a mudar, começou a deixar do jeito que mais gostaria que fosse antes, mas por não passar tanto tempo, acabava adiando esse investimento, esse sonho. E eu achei muito legal isso, porque quando tu vai numa loja, tu não consegue enxergar o sofá na tua casa de fato, né? Ou não só o sofá, se pensar numa cômoda, será que caberia naquele canto? Será que faria uma composição com o sofá que eu já tenho hoje, um tapete? Agora minha namorada está buscando um tapete pro consultório dela. Ela comprou um tapete e deu, sei lá, 6 meses não se adaptou, né? Deu algum probleminha. Eu pensei, né? Ela investiu e agora ela vai ter que investir de novo para um tapete e também não sabe se o próximo tapete vai dar certo. E eu vi que vocês também têm tapete, têm acessórios, então é uma solução que eu nem tinha pensado antes de olhar o site de vocês que poderia existir não só a assinatura, mas também a questão de poder utilizar a assinatura para esse motivo, né? Então, o legal da solução é que te dá N possibilidades de tu utilizar aquilo que mais vai fazer sentido na tua vida, né? Eu já ia dizer, para mim chamou a atenção as soluções para quarto de criança, né? Eu tenho um pequeno e, bom, o quarto dele já está em vias de ser trocado e provavelmente daqui a 2 anos de novo, e por aí vai, né? Então faz muito sentido. Mas acho que em termos de negócio, assim, a gente já deu uma pincelada boa, né? Vamos voltar um pouquinho lá na história, né, da Pamela. Acho que ela fez um resumo, né? E focou muito assim na questão da criação. Conta mais um pouquinho para a gente sobre as experiências profissionais que tu teve antes, né, de criar um negócio, se sempre tinha em paralelo o desejo, né, de ter algo teu, se é uma coisa que foi surgindo. Acho que quem nos escuta e vive esse momento de tirar a sua ideia do papel sempre quer saber, né, isso do nosso entrevistado. Tá, foi uma coisa que foi surgindo. Então, contando um pouquinho, me formei em economia, fui para o mercado financeiro, trabalhava com fundo de investimento imobiliário, que hoje, assim, não é tão distante, né, do mundo que eu vivo, né? Eu acabo acompanhando muito o mercado imobiliário, então isso acho que me deu uma base muito grande. Mas eu não me encontrei lá. E quando eu fui, nunca tinha pensado realmente em ir trabalhar com meus pais. Eu trabalhei lá muito durante as férias. Eu brinco que eu fui a primeira montadora de móveis, porque a empresa começou muito pequena, começou dentro de casa, e a gente muitas vezes fechava um contrato grande, e eu, meu irmão, enfim, todo mundo, meu pai, minha mãe e alguns ajudantes, montar os espaços. Então, eu sempre fiz muito parte disso. Quando eu comecei na empresa, isso foi em 2010, eu estava assim, 5 anos de experiência de mercado, ainda bastante crua, e comecei a passar por várias áreas. E eu acho que
de uma certa forma, o bichinho picou. Você começa a ver oportunidades e ver como que você consegue transformar essas oportunidades em negócios, né? A gente fala muito de como que a gente identifica, como a gente conversa com o cliente, identifica problemas e vê no nosso negócio a possibilidade de resolver esses problemas. Muitas vezes eu falo, eu tenho a competência, a gente sabe fazer isso, então como que a gente realmente transforma isso em uma oportunidade? E foi isso que aconteceu. Então, eu já estava lá, eu, por conta da John Richard, a John Richard é uma empresa que tem afiliação com uma empresa americana, que é a Corte, e é a maior empresa de locação de imóveis do mundo, e eles têm afiliados espalhados pelo mundo. Então, uma vez por ano, eu ia para os Estados Unidos e conseguia observar as mudanças que estavam acontecendo lá. E numa dessas vezes, eu comecei a perceber algumas empresas que estavam surgindo como concorrentes dessa Corte, que estavam arrumando uma fatia interessante do mercado deles. E foi quando eu realmente comecei a estudar e falei assim, mas o que eles estão fazendo de diferente, né? Como que a gente consegue se antecipar a isso? O que mais tem que a gente não pensou? Porque se você for... A John Richard é uma empresa de locação de imóveis que surgiu há 22 anos atrás. Há 22 anos atrás, quando meu pai montou a empresa, ele falava de alugar móveis e as pessoas davam risada na cara dele e falavam, olha, isso não vai pegar, ninguém precisa disso. Ou tinham muita ideologia de móveis para eventos. E mesmo assim ele montou uma empresa com móveis de alta qualidade e conseguiu crescer e ter um espaço grande no mercado. E eu acho que essa experiência, eu acho que enxergando esse cenário, quando eu comecei com a parte de móveis residenciais para pessoa física, era uma coisa que não tinha no Brasil. E eu vi muito que as pessoas não estavam prontas para isso. Imagina assinar um sofá, eu não sei quem sentou lá, dormir na cama que outra pessoa dormiu. Eu sempre fiz a piada, mas você não dorme em hotel, sabe? É uma coisa que é natural, mas a gente tem, né, um bloqueio bastante grande com relação a isso. E foi realmente assim, tá bom, vamos tentar, a gente juntou uma equipe, começamos a testar, montar um MVP mesmo, né, e começamos a dividir essa ideia com as pessoas, algumas pessoas negativas, outras super positivas e nos apoiaram muito, e foi isso, e a gente lançou a Twin, foi finalzinho de 2019, e ainda até o site começar a ganhar vazão, né, a gente entender um pouco o negócio, os primeiros clientes foram bem amigos, né, assim, realmente poucos. Quando começou, foi início de março, a gente teve nossos acho que foram 3 clientes legais, assim, no início de março, que a gente falou, agora a gente saiu do nosso círculo fechado, e aí teve a pandemia logo na sequência. E um pouco daquele desespero, né, o que você faz agora? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que foi o que trouxe grande visibilidade para a Twin, né? Porque as pessoas, foi justamente o que você falou, Leandro, as pessoas começaram a olhar para dentro de casa, ou olhar para aquele sofá que há muito tempo elas não gostavam e não fazia sentido, ou pensar no home office, né? Pensar em outras soluções. Então, eu acho que arriscamos. A pandemia, no primeiro momento, foi um susto grande, né? Mas que deu muito certo e o movimento do mercado também foi muito positivo para esse cenário. Eu acho que quando a gente falava de assinatura de imóveis logo pré-pandemia, ainda era pouco conhecido, a gente tinha uma dificuldade muito grande para explicar. E a pandemia trouxe um crescimento, uma aceleração muito rápida em algumas tendências, né? E uma delas foi a parte de assinatura e o serviço, e as pessoas entenderem que as coisas mudam o tempo todo, né? E trouxe bastante crescimento para o nosso negócio. Mas é sempre uma incerteza, né? Pô, com certeza, mas sabe que eu atendo algumas empresas que trabalham com móveis e tal, e o pessoal teve durante a pandemia, eu tive relato de cliente, cara, nunca vendi tanto. E aí chegou um momento também na pandemia, acho que foi final de 2019 ou algo assim, o pessoal também, as empresas começaram a ficar sem estoque e aí teve uma valorização absurda da matéria-prima para poder continuar a fazer a roda girar. E eu também, isso que tu falou, da questão das assinaturas de modo geral, cara, como surgiu coisa, né? Surgiu serviço nesse sentido. Tô falando de imóvel, mas eu me lembro de ver a parte de vinho.
hortifruti. Nesse momento da pandemia, eu lembro de ver vários negócios desse estilo, assim, nascendo, né? E uma coisa vai meio que parece vai ajudando a vender o outro. Se tu tens daqui a pouco a assinatura de um determinado serviço, te facilita a entrar num outro serviço, né? Se daqui a pouco tu compra serviço de livro, por exemplo, né, já te facilita entrar no de vinho, que daqui a pouco, pô, mas eu nunca tinha pensado em imóvel, né? E a tendência ela continua crescente lá naquilo que a gente tinha falado, da questão da economia criativa, né? Sim, as pessoas buscam experiência, elas buscam alguma coisa, fazer parte também. Eu acho que tem um conceito de ser membro Sim, e sim. viver e poder experimentar, ter acesso a mais coisas, poder experimentar. Eu acho que isso tem crescido demais, demais. Então, Não, e tem a questão dos nômades também, né? Tipo, tem uma galera que, não tem mais cidade, não tem mais país. Então, talvez para essa galera também faça muito sentido esse tipo de serviço, né? a gente brinca que nossos clientes são todos seres cambiantes. Seres que cambiam ao longo da vida. E Mas- conta um pouquinho... Opa, vai perguntar? Não, eu ia perguntar justamente se hoje essa tua transição, tu está exclusivamente dentro dessa nova startup, tu ainda divide as tuas responsabilidades com as outras empresas, como é que está hoje tua rotina? Eu divido, na verdade, a gente começou porque, bem que você falou, o mercado residencial cresceu e a Twin cresceu, o mercado corporativo de mobiliário diminuiu muito. Então, a John, que tinha um mercado corporativo, na pandemia sofreu bastante. E com isso a gente fez uma junção. Então, hoje a gente é um grupo, é o grupo John Richard, que tem duas marcas. A John Richard, que foca no mercado corporativo, e a Twin, que foca no mercado residencial. E isso acho que trouxe uma força muito grande para a John também, a vinda da Twin, né? Essa ideia de que algumas ideias é entender a dor do cliente e como transformar isso em negócio, né? Então, a John, nesse tempo de pandemia, surgiu uma outra solução, que é o Workin, que é imobiliário com benefício para quem está em home office. Então, a gente vende isso para as empresas. E hoje em dia, eu brinco, assim, é um ecossistema de inovação, porque a gente trouxe o Workin, tem a Twin, né? Tem o Workin, que é o home office, tem a John, que é o corporativo, que também vem se transformando, e só como curiosidade, a gente lançou faz pouco tempo a Twin Box, que é um pouco que você falou que as pessoas querem experimentar. Então, é um conceito de um armário automatizado que fica na recepção de prédios residenciais, onde você pode alugar uma batedeira, uma cafeteira, um forno de pizza, uma máquina de fazer pão, Pô, legal por um isso aí, dia. hein? Por um dia, por uma semana. É muito na ideia que você não precisa ter uma batedeira no armário. Você quer um dia fazer um bolo, um dia seguinte você quer chamar os amigos para fazer uma pizza e Isso em você poder condomínios, no realmente... Pra Isso. condomínio. No meu caso, eu não quero guardar esse negócio aí. Que legal, cara. Haja armário pra tu guardar. Porque é uma tendência que já acontece em grandes centros e agora está acontecendo muito aqui na nossa região, a questão nesses condomínios tu ter aqueles mercado smart, né? Tu ter Sim. lá uma conveniência 24 horas sem ter uma recepção que tu, sei lá, tá fazendo um doce no meio da madrugada, faltou ingrediente tal, tu vai lá embaixo e adquire. E isso é muito legal, porque eu vejo lá em casa que eu tenho um monte de tralha que eu usei 1 ou 2 vezes, fica guardado, tu não sabe nem aonde tá quando quer usar. Não funciona quando Quem é que nunca quer comprou usar. aquele grill? Pô, fala Um air do grill. fryer? Porra, grill não serve pra nada, cara. Mas é a batedeira, o liquidificador, dependendo qual é a tua rotina, tu não usa isso com tanta frequência, né? Ou, pô, se eu tivesse um mix, seria melhor que esse liquidificador. E a ideia é ter um armário dos sonhos a menos de um elevador de distância, onde Que você legal, pode cara. cada Massa. dia experimentar uma coisa nova e ter uma assinatura aí, a grande graça, né? A assinatura do armário. Você paga um valor mensal e você tem acesso ao armário completo. Ou você Bah. pode usar cada item sob demanda. Parabéns. Muito legal, muito legal. Interessante. O mais legal de tudo é não ter que guardar esses negócios tudo. Porque pensa, cara, é uma economia de espaço absurda. E aí, cada Não tem vez que mais. guardar, não tem que dar manutenção, não tem que trocar quando tem um modelo novo com mais funcionalidades, né? Que, enfim, sempre
moveu muito a questão das casas, né? Atualizando eletromóveis, esse tipo de coisa. E, né, hoje em dia a gente vê que tem outras possibilidades. Mas eu queria te perguntar, Pamela, de novo, voltando um pouco, quando vocês fizeram lá na etapa do MVP, né, que tu comentava, ouviram, né, então, de algumas pessoas que, bom, não era uma solução tão intuitiva assim. Quando vocês botaram a rodar, né, que estratégias vocês usaram, então, para criar a necessidade? Acredito que, enfim, já deveria ter algum público pré-sensibilizado, né? A ideia não iria sair do nada, principalmente, né, porque um negócio que tu, pelo que tu falou, né, te dedicou a montar, a pensar, né, mas tirar do papel primeiros clientes, né, e botar tudo a rodar. Vocês se enxergaram em algum momento com a necessidade de se vendo ter que criar essa necessidade no consumidor, convencer o consumidor, né, de que ali tinha uma proposta de valor interessante? Eu acho que o nosso desafio até hoje, a gente ainda se debate com como que a gente educa esse mercado, né? É uma coisa muito nova. Então, logo no começo, sim, esses primeiros meses foram meses, assim, muito difíceis, né? Porque a gente conversou bastante com o mercado, entendeu algumas possibilidades, tinha alguns players grandes que a gente conseguiu uma abertura para fazer uma propaganda, ter um certo acesso aos clientes deles, e a gente achou que isso fosse dar muito certo. Fizemos algumas pesquisas de campo, focus group, a gente conversava com as pessoas e todo mundo, nossa, né, quando estava quase para o lançamento, eles estavam muito otimistas com relação a isso. E a gente lançou, e o primeiro empecilho foi, legal, eu assinaria se fosse 1/3 do valor, ou 1/10 do valor. E foi um primeiro susto muito grande, porque isso a gente não tinha... Não é que a gente não tinha perguntado, né? Mas eu acho que quando você monta uma casa completa, você começa a realmente colocar tudo no carrinho e você vê a dimensão que dá. Então, foi um primeiro susto grande. E alguns meses sem assinatura nenhuma no site. E aí, que nem eu falei, quando começou a pandemia, aí começou a ter a busca, mas a busca ainda por itens pequenos, então um item ou outro, e até realmente, e tem ganhado tamanho, tem ganhado entendimento do mercado, então, tanto para, como que compara a compra com a locação, né? Onde que faz sentido? É o dinheiro que eu estou deixando de investir hoje, mas assim, a gente ainda está nessa educação mesmo. É um produto muito, muito novo, e a gente começou a Twin olhando 100% para o mercado B2C. Então, a gente estava olhando para o cliente final, pessoa física, a compra é pelo site. Aí, alguns erros básicos que a gente fez, a gente queria ser uma empresa 100% digital. Então, logo no início, a gente não tinha WhatsApp, a gente não estava conversando com esse público. E quando a gente deu conta disso, a gente colocou o WhatsApp, a gente começou a ter um pouquinho mais de interação com o cliente, entender onde que a gente estava acertando, onde que a gente estava errando. A gente percebeu que o cliente tem uma carência, tem uma demanda por legal, eu quero assinar com você, mas eu quero que você faça o layout do meu espaço, eu quero que você me ajude, como que eu combino um móvel com o outro. Então, são aprendizados que a gente foi tendo ao longo do tempo. E também a gente mudou bastante a nossa estratégia. Então, no começo era para o mercado B2C, e a gente viu que não era o único público, tem um mercado desses empreendimentos residenciais muito grande, e que começaram a demandar muito os nossos serviços. Então, a gente mudou também um pouco a nossa estratégia, qual era o nosso foco, começamos a prospectar esses clientes também, entender quais eram as necessidades deles, para a gente, né, tornar a empresa mais sustentável e conseguir crescer de uma forma um pouco mais rápida mesmo. Então, Deu vontade de desistir em algum momento? Desculpa? Deu vontade de desistir em algum momento? Pausa dramática. Eu acho que assim, sim, em alguns, mas eu acho que nunca foi o desistir de jogar o pano, assim, será que eu errei? Porque falam muito, né? Tem que ter o timing certo, tem que estar, sabe? Tem uma junção de elementos que são importantes para o negócio dar certo. E durante vários momentos eu falei, será que eu deveria pausar e voltar a pensar nisso aqui alguns meses? Será que
é o momento, durante a pandemia, eu falei, nossa, agora foi na hora errada. Sabe, não é esse negócio que vai crescer, pelo menos não nessa velocidade, não nesse momento. E aconteceu ao contrário, né? Então, acho que em vários momentos a gente se questiona. Não sei se algum dia eu teria parado, mas em vários momentos a gente se questiona se a gente está no caminho certo ou não. E o mercado vai mudando, vai se transformando, a gente vai também mudando algumas estratégias para ver onde que a gente está acertando, onde que não está, né? Bem, Pô, eu tenho uma curiosidade, né? Vem do marketing, né, Pamela? O nome, da onde veio o nome? Porque do tem uma passarinho. série de... Do passarinho. Do passarinho. O domínio é bom pra caramba, né? Então, Twin foi. A gente até contratou uma agência para fazer o naming, né? Aham. E nesse meio tempo a gente juntou a equipe e falamos: bom, vamos fazer um brainstorming aqui antes da gente levar para a agência, para a gente pelo menos briefar eles como que a gente quer, o que que a gente imaginou. E o nosso slogan sempre foi liberdade para mudar. A gente sempre falou muito da questão da liberdade, de você ser livre. E o elemento que melhor representava a liberdade era o pássaro. E a gente literalmente pegou o livro dos pássaros e começamos a ler um a um e ver quais eram os nomes sonoros que a gente gostava. E depois, sei lá, de quantos nomes a gente leu Twin. E a gente falou, nossa, gostei, esse nome faz todo sentido. Porque a gente tinha parado no Sabiá, nos nomes mais comuns, e a gente não queria um nome tão comum, né? E aí o Twin representava Brasil, né? Eu acho que a gente gostou do nome. Aí a gente começou a pesquisar o que representa Twin. E Twin tem uma história interessante. Ele tem uma curiosidade que ele não é um pássaro que constrói o próprio ninho. Ele prefere morar em ninhos de outros passarinhos, em específico a casa do João de Barro. Então ele é um ser super migratório e ele assina as casas. Olha só, que beleza. Aí, quando a gente leu isso, a gente falou, nossa, é essa palavra, nada muda. E foi isso. E se você ver nosso loginho, tem um twin sendo representado lá, né? Tem o biquinho, os olhinhos. E a gente se apaixonou. Não teve mais jeito. Legal. Bem, e olhando para frente, estratégias de crescimento. Acredito que por trabalhar com produto físico, né, tem toda uma questão de estoque, de logística, que deve pesar muito, né, na hora de vocês sentarem para planejar os rumos da empresa. Né? Então, conta um pouquinho para a gente, considerando isso e outros tantos fatores aí que devem estar, no mínimo, na análise SWOT de vocês, né? O que vocês pensam de crescimento? Como é que enxergam, né, os próximos anos? Dentro do que é possível compartilhar, né? Lógico. Então, como eu falei, a gente começou a olhar muito para o mercado B2B e quem são os empreendimentos residenciais que a gente poderia atender. E nesses últimos meses a gente até começou a expandir pelo Brasil. Então, a gente consegue atender hoje Rio de Janeiro, a gente consegue atender Curitiba e Minas, muito com a estrutura da John Richard, do grupo. Então, a gente compartilha a mesma estrutura e a gente tem começado a crescer nacionalmente. Então, tem sido muito interessante nas principais capitais. A gente tem aberto outros segmentos de negócio, então a gente começou muito com como ser uma solução de imobiliário para deixar a residência completa. Então, as pessoas procuram imóveis já mobiliados, então como que a gente se conecta a essas pessoas que estão procurando, que a gente se conecta com esse mercado, com os corretores imobiliários, para oferecer essa solução completa. A gente tem olhado muito também para o mercado de homestaging, que é você mobiliar seu apartamento para vender ele mais rápido ou para vender ele por um valor superior. Então, a gente tem crescido muito nessa frente. E para empreendimentos residenciais como um todo, né? Acho que vocês comentaram até, São Paulo está pipocando empreendimentos residenciais para moradia como serviço. Então, a gente tem atendido esses empreendimentos e sendo um braço de gestão de ativos e gestão de todo o mobiliário do prédio mesmo. Então, normalmente tem 200 apartamentos, eles precisam que 100 sejam mobiliados, e a gente mobília esses 100 apartamentos e faz a gestão, faz acompanhamento justamente para garantir a flexibilidade ao longo desse tempo. Então, agora a gente está explorando novas oportunidades, novas necessidades e
tem um desafio, sem dúvida nenhuma, de logística. Eu falo que assim, a gente não é uma empresa de tecnologia que consegue crescer 10, 20, 100 vezes, mas a gente tem crescido, acho que uma velocidade rápida, e a gente depende muito de estrutura, de mobiliário físico e de pessoas. Então, também é um crescimento, porque no final do dia, nosso trabalho é oferecer a melhor experiência para o nosso cliente. É um trabalho de serviço, né? E estar junto com o nosso cliente todos os meses, o tempo inteiro. Então, como que a gente cresce de uma forma sustentável para que a gente possa realmente agregar valor para os nossos clientes do começo do contrato até o fim, né? Eu não sei se eu entendi bem, mas no início a empresa é familiar, né? E Sim. vocês eram uma fábrica, é isso? A gente nunca foi fábrica. Então, na verdade, a gente é um galpão, a gente compra de fábricas e faz Tá. e aluga, né? E a gente tem dentro do nosso ciclo de negócio, então tem uma pequena marcenaria, uma pequena tapeçaria, então a gente busca sempre aumentar o ciclo de vida daquele produto. Então a gente compra móveis de altíssima qualidade, né? E o cliente assina, ele retorna para o nosso estoque, a gente faz uma reforma, higieniza, faz o que precisa ser feito para o novo cliente usar esse mobiliário. E assim, realmente ser um ciclo sustentável, dar mais vida para o mobiliário, reduzir descarte, e isso faz muito parte do nosso negócio. Vocês chegam a ter um serviço... Eu pergunto por que os carros de locação, depois de certa quilometragem ou tempo, eles acabam fazendo a comercialização desses carros, né? Vocês também têm esse mote? Vocês acabam tendo também uma fonte de receita depois com a comercialização desses móveis depois de um tempo de locação? Olha, a gente até faz uma comercialização do móvel, às vezes o item sai de linha, o item enfim, está com alguma avaria que não serve mais para assinatura, a gente faz a venda sim, mas venda de mobiliário usado é muito pouco representativo. Então, realmente é só para não dar uma destinação correta para esse mobiliário, através da venda, normalmente é um preço super abaixo do mercado, não é que nem o mercado de veículos, que isso faz parte da fonte de receita. Sim. Então, Até aqui pra para a ter gente é um residual mesmo. Até para ter um destino também, não só ter o descarte, né? Exatamente. E o que não serve para um pode servir para outras famílias e realmente transformar o lar dessas pessoas. Então, essa parte da comercialização ou doação é muito mais com esse foco. E acaba acontecendo dos clientes solicitarem para vocês alguma coisa mais específica, tipo, eu gostaria de alugar o móvel X que eu vi na revista Y. Acontece bastante, é uma solicitação bastante recorrente, mas a gente não faz. Porque isso foge um pouquinho do nosso modelo de negócio. Então, para a gente é importante conseguir comprar bem, comprar direto da fábrica e garantir uma durabilidade do móvel. Então, é difícil muitas vezes e garantir essa circularidade, né? Às vezes eu sempre brinco, tem um sofá, uma poltrona rosa que serve para um cliente, o outro não gosta, eu não consigo realmente colocar ele para ser alugado várias vezes. E foge um pouquinho do nosso objetivo. Realmente dar flexibilidade para o cliente. Então, se eu estou comprando uma coisa sob demanda, eu acabo amarrando o cliente comigo durante muito tempo, porque, né, depois que ele mudou de ideia, não tem muito o que fazer. Acho que isso é importante também para quem está nos ouvindo. Nem sempre o que o cliente pede, solicita, ele vai fazer sentido ou ele vai fazer com que o negócio dê certo, né? Às vezes A importância de dizer não, né, cara? Exatamente, né? Tu saber até onde tu pode ir para o teu negócio ser sustentável, né? Ser saudável também. Tu tem que ser justo para ambas as partes, né? Acho que é bem importante o pessoal escutar sobre isso, porque com certeza deve ter esses pedidos. Com certeza deve ter um diabinho do lado dizendo, mas, né? Pô, naquele primeiro, segundo mês ali que não tá girando, tu tá, mas aqui eu já consigo fazer a venda, né? Sei lá. É importante dizer não. É importante dizer não e sustentar esse não, né? Porque realmente sempre tem aquele diabinho falando assim, mas será que desse jeito não funciona? E confesso que a gente já comprou algumas coisas sob demanda e a gente desistiu, porque foge completamente do que a gente se propõe a fazer, né? Ter uma clareza, né, do que você entrega, qual que é o seu diferencial para o mercado, eu acho que é bem importante.
E acho que é importante o que tu disse. Não tem problema também, às vezes, a gente tentar dar um passo para trás, né? Acho que é importante a gente aprender, mas principalmente quando tomar essas decisões de mudanças de cenário, e acho que tu colocou que vocês mudaram bastante a estratégia de vocês com o tempo, é isso, né? Tomar a decisão, mas acompanhar para ver se faz sentido, se está alcançando o resultado esperado. Eu vejo muitos negócios que acabam mudando a direção, mas não acompanham o suficiente para entender que tem que ter outras mudadas de direção ao caminho, né? E não somente, ok, estava vindo por aqui, viro para lá e vamos ver se acontece. Sem dúvida. Agora, outra coisa que eu queria te perguntar, Pamela, é o seguinte, né? Muitos da galera que vem de startup aqui e passa no café, um ponto que é comum entre eles é a questão do investimento, de conseguir um investidor anjo, de participação de um fundo, coisa parecida. Tu já chegou em algum momento a pensar em participar de algum processo de seleção ou algo nesse gênero? Não, o nosso crescimento foi capital próprio, né? Muito do grupo da John Richard, como investimento inicial. A gente, nesse momento, as duas empresas estão crescendo muito. Uhum. E possivelmente a gente tem que embarcar numa rodada, né, de investidor. Então, estou começando a aprender desse mercado também agora e ver o que faz sentido para a gente, o que não faz. A nossa trajetória é um pouco diferente, né, das startups que estão começando, porque tem uma empresa junto, que faz parte do grupo claro. E que eu estou à frente das duas, que é uma empresa de 20 anos de mercado. Então, como contar essa história? E, no entanto, é uma empresa de 20 anos de mercado que é altamente inovadora. E como separar, exatamente. A gente, acho que tem o valor, o diferencial de ser uma empresa mais tradicional, e isso traz uma segurança, traz uma estrutura bastante grande, ainda mais para uma empresa que tem uma logística significativa, para uma outra empresa que está ainda descobrindo esse mercado e podendo acertar e errar várias vezes. Então, ainda estou tentando desenhar, né, como contar essa história e como ou separar ou juntar as duas empresas como um grupo único e uma potência única. Muito bem, então, gurizada. Pô, já chegando no finalzinho aqui, Pamela, eu tenho que passar rápido pra caramba, né? A gente tem um quadro aqui no Café Empreendedor, que é o Outdoor do Empreendedor, né? Então a gente pede para todos os nossos poderosos contar uma frase, alguma mensagem. A gente sempre brinca aí, fica na Avenida Paulista, o Brasil inteiro vendo 40x4, uma baita de uma faixa, ou arroba de quem aí, gurizada? Arroba da Anitta, falando Anitta antes, pô... Aproveita. Nossa senhora, milhões ali, hein? Enfim, uma mensagem para impactar outros empreendedores, quem está nessa seara dos negócios aí. Eu vi uma frase hoje e eu fiquei com ela na cabeça. e a tarde sabe o que amanhã não suspeitou. Então, isso é do livro Quando, do Daniel Pink. E ele está falando muito sobre o timing perfeito das coisas, a importância de se separar para tomar um café durante o dia e refletir sobre as coisas. Mas quando eu li isso, e a tarde sabe o que amanhã não suspeitou, é que as coisas realmente mudam e muitas vezes à tarde você pode desconstruir alguma coisa que você construiu de manhã. E tá tudo bem. Então, essa possibilidade de mudança, essa possibilidade de aprender, reaprender, desaprender e reaprender, e que isso é uma constante, né? Então, acho que vieram duas reflexões. Essa desconstrução do que é certo e também aquele momento de você refletir refletir sobre o que você acabou de aprender e ver como transformar isso em outra oportunidade. Eu acho que são as duas coisas que me marcaram nessa frase. Pô, muito bom. Muito bom. Muito bom. Tô rateando aqui ainda. Estamos refletindo. Grande reflexão. Tá louco. Show de bola, gurizada. Vamos com o nosso próximo quadro, que é o quê? É o famoso Gotas de Inspiração. Todo mundo é mídia, inclusive você.
Forte essa aí também, hein? Eu tô rindo que a trilha estourou o nosso ouvido aqui. É do Flávio Santos, né? Que a gente já faz o encaminhamento aqui pro nosso estante, mas antes eu só quero falar que essa frase é muito legal pra hoje, porque pra quem acompanha as redes sociais sabe que está bombando. Sim. É o post da Bianca, né? Famosa aqui no Rio Grande do Sul, chamada de Bianca Rosa, né? A nossa querida RBS TV de Porto Alegre conseguiu botar o nome dela de Bianca Rosa, mas é a Bianca do Boca Rosa, né? Que acho que casou muito com esse Gotas, que é todo esse burburinho aí, né? Tudo que acabou chamando a atenção do cronograma ali, do planejamento dela sobre o Instagram e sobre como tudo tá muito bem planejado no dia dela, o que ela vai postar e principalmente a questão do filho, né, que chamou a atenção do pessoal. Então, acho que casou perfeito com o momento. Todo mundo é mídia, inclusive você e o seu filho. Muito que bem, cara. Vale bastante reflexão, hein? Vamos com a estante do café? A nossa estante, por favor, aí. A nossa dica de leitura de hoje, então, né, é de onde foi tirado o nosso Gotas. É um livro chamado Economia da Influência. O autor é o Flávio Santos, que é o criador da Mfield, agência de marketing, conteúdo, né, e que também trabalha com influência, né, e nessa obra ele vai falar um pouco sobre como é que a gente faz proximidade, conexão e engajamento, né, usando o digital, usando as mídias, né, a favor do nosso negócio, né, e querendo chamar a atenção para o fato de que se a gente conseguir alavancar a influência dentro do nosso mix de marketing, se a gente conseguir aproveitar, vamos dizer assim, né, o quanto que recursos que criam influência, que geram conexão com o nosso público, eles podem, de fato, tornar a nossa empresa escalável, a gente vai estar alinhado com o que hoje a internet e todos os outros canais digitais têm a oferecer, né? Então, esse livro ele traz algumas dicas, ele traz algumas reflexões, ele fala sobre esse momento em que a gente vive, né, a questão da economia, da influência, mas fala também voltado para a pessoa que quer melhor aproveitar os seus canais, que quer se enxergar como uma mídia, né, e que quer investir nisso como um ativo também do seu negócio, como uma das fontes de tornar o seu negócio sustentável, escalável, rentável. Então, muito interessante, uma leitura muito atualizada. Pô, bem diagramadinho. Bastante bonito livro. Fluido. Dá uma olhadinha, amigo da filha da bibliotecária. 207 páginas. Pô, é um tiro curto, curto. Amigo do filho da bibliotecária, era para tu olhar. Ah, tá, sorry. Mas eu já terceirizei aqui a função, mas não, estava 207. 208 páginas, Gente, 2022. Vale muito a pena a leitura para a gente pensar um pouco como a gente comunica, principalmente a partir do digital, né? Mas a partir desses insights também rever outros canais que possivelmente cada negócio ou cada pessoa usa para chegar no seu público. Pô, baita dica de livro, bem. tá louco. Muito bom, muito atual também. Muito bem, então, gurizada. Pamela, o pessoal quiser, hora do jabá, né? O pessoal quiser conhecer mais sobre a Twin, quiser fazer um contato, enfim, quais são os canais de comunicação para falar contigo e com a startup? Tem o site twin.com.br, redes sociais, a gente está no Instagram, twin.br, Twin é T-U-I-M de Maria, e tem meu LinkedIn também, que é Pamela Paz. Maravilha, maravilha. Então, nós vamos fechando por aqui, agradecer a presença da nossa poderosa em compartilhar a história do seu negócio, a história sua história empreendedora também. E vamos lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona. Profissionalize as redes sociais do seu negócio. Acesse arcona.com.br e saiba mais. E também falamos para VG Consultores Associados. Consultorias em gestão estratégica de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, então, gurizada, nós vamos ficando por aqui. Deixar um grande abraço. Vou agradecer mais uma vez a nossa poderosa. Semana que vem tem mais Café Empreendedor.